Nessa nossa conversa de hoje, a gente vai mergulhar num tema super importante do direito penal aqui no Brasil, tá? Vamos falar sobre como um processo criminal começa, ou às vezes nem chega a começar, e também daquelas situações que podem, assim, simplesmente apagar a chance de punição. É isso aí. Estamos falando da ação penal e da extinção da punibilidade. São aqueles assuntos que ficam ali entre os artigos 100 e 120 do Código Penal. Então a ideia é entender o seguinte: mesmo que um crime aconteça, sabe, o caminho até uma punição não é linha reta. Tem regras e bem claras sobre quem pode dar o start nesse processo e o que é mais curioso ainda, quando o próprio Estado perde direito de ir atrás da punição. A nossa base vão ser esses artigos mesmo do Código Penal. Exato. E, olha, entender isso é fundamental na prática, né? Porque esses artigos, eles definem quem é o dono da bola, vamos dizer assim. Quem pode acusar, em que condições e, talvez o mais importante, quais são os limites. Limites de tempo, limites de circunstâncias, para que o Estado possa, de fato, exercer esse poder de punir. Não é algo infinito, não é absoluto. E o que eu acho fascinante aqui é perceber essa tensão, sabe, que existe na lei. De um lado, tem o interesse da sociedade, claro, de não deixar crimes impunes. Mas, do outro lado, tem a necessidade de proteger a pessoa, o indivíduo, contra uma perseguição penal que nunca acaba. Garantir uma segurança jurídica mínima, né? É um equilíbrio bem delicado. Faz total sentido. Então vamos começar pela ação penal, pode ser? A regra geral, como quase sempre no direito, né, é que a ação é pública. O que isso quer dizer? Na maioria dos crimes, quem age é o Ministério Público, o MP. Pensa num roubo, por exemplo. É algo que afeta toda a sociedade, né? Então o MP entra em campo sem precisar que a vítima vá lá pedir. Mas, claro, a lei traz exceções importantes. Uma delas é a ação penal privada. Em alguns crimes, geralmente aqueles que atingem bens mais pessoais, sabe? Como a honra, tipo uma difamação, uma injúria, a lei meio que entrega a decisão para a própria vítima. Ela quer processar, ou não. Se quiser, tem que contratar advogado, apresentar a tal da queixa-crime. Se ela não fizer nada... Nada acontece. Fica por isso mesmo. E essa diferença, né, entre pública e privada geralmente tem a ver com o bem jurídico que a lei está protegendo ali. Crimes que abalam mais a sociedade, a coletividade, tendem a ser de ação pública. Claro. Aqueles que ofendem mais a pessoa, o indivíduo, bom, aí pode ficar a critério da vítima. A escolha do legislador não é aleatória, sabe? Ela mostra o peso que ele deu para aquela ofensa, pensando na sociedade versus no indivíduo. Entendi. E dentro da ação pública você falou que tem exceção. Tem uma situação meio híbrida também, né? Tem sim. É a ação pública condicionada. O titular continua sendo MP, tá? Mas ele só pode agir se a vítima ou o representante legal dela der um ok formal. Esse ok é a chamada representação. Ah, representação. Isso. O exemplo clássico é o crime de ameaça. Geralmente, o MP só pode processar quem ameaçou se a pessoa ameaçada for até a delegacia e falar: olha, eu quero que isso vá para frente, quero representar. Entendi. E tem mais uma situação, né? Aquela que a vítima entra em campo porque o MP ficou parado. Ah, sim. Essa é ótima para a prova, hein? É a ação privada subsidiária da pública. Imagina só, o MP tinha que iniciar a ação pública, mas perdeu o prazo legal. Deixou passar. Comeu mosca, como você disse. Exato. A vítima fica de mãos atadas? Não. A lei permite que ela mesma tome a iniciativa. Apresenta a queixa, como se fosse uma ação privada, mas no lugar daquele MP que ficou inerte. É tipo uma garantia, né? Para evitar que a lentidão do Estado acabe gerando impunidade. Nossa, interessante isso. Então a vítima tem um papel bem ativo em vários casos, né? Para começar a ação privada, para autorizar a pública condicionada ou até para suprir uma falha do MP. E falando em iniciativa da vítima, o tempo é super importante, certo? Crucial. Aqui entra um prazo assim fatal chamado decadência. Se a ação for privada ou pública condicionada à representação, a vítima tem um prazo,
E a regra geral é de apenas 6 meses. 6 meses? Só 6 meses, contados do dia em que ela descobre quem foi o autor do crime. Se passar disso, o direito dela de apresentar a queixa ou a representação simplesmente caduca, desaparece. É um prazo bem curto mesmo. A ideia é forçar uma decisão rápida. Quer ou não quer movimentar a justiça. 6 meses é realmente muito pouco tempo, nossa. E além de perder o direito pelo tempo, a vítima pode simplesmente desistir antes mesmo de começar a ação. Pode. Isso se chama renúncia. Mas, só cabe nos crimes de ação privada, tá? A vítima pode declarar formalmente: não quero processar. Ou então ela pode fazer algo que seja totalmente incompatível com a vontade de processar. Tipo o quê? Sei lá, voltar a ser super amiga da pessoa que a ofendeu publicamente. Mas atenção, um detalhe importante: só receber uma indenização pelo dano não significa automaticamente que ela renunciou à ação penal, tá? Dinheiro é uma coisa, punição criminal é outra. Certo, entendi. Então, renúncia é antes de começar a ação privada. Mas, e se a ação já começou? A vítima protocolou a queixa-crime e o processo está andando, e aí ela muda de ideia. Aí entra outra figura, o perdão do ofendido. Também só existe na ação privada e só pode acontecer depois que a queixa já foi apresentada. É como se a vítima dissesse: olha, eu comecei o processo, mas agora quero perdoar. Só que o perdão tem uma pegadinha, vamos dizer assim. Ele só tem validade se o acusado, que a gente chama de querelado, aceitar. O acusado tem que aceitar o perdão. Tem que aceitar. Ele pode recusar, talvez ele queira ir até o fim para provar que é inocente, por exemplo. Que curioso isso. Então, na renúncia, a vítima decide sozinha, antes. No perdão, ela oferece durante o processo, mas depende do sim do acusado. Exatamente essa é a diferença-chave. Renúncia é o ato unilateral, antes. Perdão é bilateral, depende de aceitação e acontece durante a ação. E o perdão tem outras regrinhas também, viu? Se for concedido a um dos acusados, vale para todos os outros no mesmo processo. Se tiver vários ofendidos e um deles perdoar, isso não atrapalha o direito dos outros de continuar. E não pode ter perdão depois que a sentença condenatória virou definitiva, transitou em julgado. Nessas ações privadas, a lei dá um poder bem grande para a vítima, né? Para controlar o destino do processo. Sim, bastante poder mesmo. E só para a gente fechar essa parte da ação penal, naquela ação pública condicionada, lembra? Se a vítima representou, o MP foi lá e ofereceu a denúncia, ela pode depois se arrepender e dizer: não quero mais, retirar a representação? Não pode mais. Uma vez que o MP ofereceu a denúncia com base na representação da vítima, essa representação se torna irretratável. O processo vai seguir, mesmo que a vítima mude de ideia. O interesse público na perseguição do crime acaba prevalecendo sobre a vontade individual a partir daquele momento. Entendido. Irretratável depois da denúncia. Ok. Então a gente viu quem pode começar a ação penal e como a vontade da vítima ou o tempo podem impedir que ela comece ou até que continue. Mas e se o processo andou? Ou mesmo antes de uma condenação final? Existem outras formas de tudo acabar sem punição? Existem, e são várias. Agora a gente entra na extinção da punibilidade. O artigo principal aqui é o famoso 107 do Código Penal. Esse artigo traz uma lista de situações que simplesmente eliminam o poder e o dever também do Estado de punir alguém, mesmo que a pessoa tenha cometido o crime e seja considerada culpada. Nossa! E quais são as causas mais comuns que estão nessa lista? Bom, a primeira e talvez a mais óbvia é a morte do agente. A responsabilidade penal é pessoal, né? Morreu o réu, acabou o processo. Acabou a punibilidade. Simples assim. Certo. Temos também a anistia, a graça e o indulto. São formas de clemência, de perdão dadas pelo poder público. Anistia geralmente é para fatos, para situações coletivas. Graça e indulto são mais individuais. Outra causa super importante, quando uma lei nova deixa de considerar crime um fato que antes era. É a famosa abolitio criminis.
Se a lei muda e diz, olha, isso aqui não é mais crime, quem praticou aquilo lá atrás não pode mais ser punido. A lei nova mais benéfica retroage, né? E aquelas que a gente já falou entram aí também. Exato. A renúncia, lá na ação privada, e o perdão, quando é aceito pelo acusado, também extinguem a punibilidade. Estão lá no artigo 107. Faz sentido. E tem outras ainda, como a retratação do agente em certos crimes específicos, tipo calúnia ou difamação. Se a pessoa se retrata, a lei diz que extingue a punibilidade. Tem também o perdão judicial, que são casos bem específicos em que o juiz, apesar de reconhecer que houve o crime, deixa de aplicar a pena por alguma razão forte, humanitária. Ah, sim. E claro, não podemos esquecer da causa talvez mais complexa e com certeza uma das mais frequentes na prática, a prescrição. Prescrição. Essa palavra vive aparecendo, né? O que ela significa exatamente nesse contexto de extinguir a punibilidade? Prescrição é, assim, na essência, a perda do direito do Estado. Direito de punir ou direito de executar uma pena. Por quê? Simplesmente porque o tempo passou. É o reconhecimento pela lei de que a justiça que demora demais falha. O Estado tem um prazo para agir. Se não agir dentro desse prazo, perde o direito. É uma garantia fundamental, sabe? Contra a inércia do Estado e contra a eternização daquela ameaça de punição. Entendi. É o tempo agindo contra o direito de punir. E como funciona essa contagem de tempo? É um prazo único para todo crime? Não, não é. E aqui a coisa fica um pouquinho mais técnica, mas a lógica é importante de pegar. Existem basicamente dois tipos principais de prescrição. A primeira é a prescrição da pretensão punitiva. O pessoal chama de PPP. PPP. Isso. Ela acontece antes de ter uma sentença condenatória definitiva com trânsito em julgado. É a perda do direito do Estado de sequer conseguir a condenação. O prazo para essa PP é calculado com base na pena máxima que a lei prevê para aquele crime lá no tipo penal. Na pena máxima em abstrato. Perfeito. A lei traz uma escala lá no artigo 109. Quanto mais grave o crime, ou seja, quanto maior a pena máxima, maior o prazo que o Estado tem para agir. Vai desde 20 anos para os crimes mais graves, com pena máxima acima de 12 anos, até 3 anos para os delitos mais leves, com pena máxima menor que 1 ano. A ideia é dar mais tempo para investigar e processar os crimes de maior impacto, né? Certo, faz sentido. Isso é antes da condenação final. Mas e se já teve a condenação? Já transitou em julgado, não cabe mais recurso da condenação em si. Aí entra a segunda modalidade, a prescrição da pretensão executória, a PPE. Nesse caso, o Estado conseguiu a condenação, a sentença virou definitiva, mas ele demora demais para executar a pena que foi imposta. Para prender a pessoa, por exemplo? Exato. Ou para iniciar a execução da pena de multa ou restritiva de direitos, enfim, para fazer cumprir a decisão. Se o Estado demora demais para isso, ele também perde o direito. Agora, o direito de executar a pena. E o cálculo do prazo muda? Muda um pouco. A escala de prazos lá do artigo 109 continua valendo. Mas agora, o prazo é calculado sobre a pena que foi efetivamente aplicada na sentença, não mais sobre a pena máxima em abstrato. Ah, sobre a pena concreta. Isso. E tem um detalhe importante na PP. Se o condenado for reincidente, o prazo da prescrição executória aumenta. Aumenta em 1/3. Entendi a diferença. Uma impede a condenação, PPP, a outra impede a execução da pena que já foi definida, PPE. E quando é que começa a contar esse prazo todo? É sempre do dia do crime? Geralmente, sim. A regra geral, lá no artigo 111, é que a prescrição começa a correr do dia em que o crime se consumou. Mas tem regras específicas para algumas situações. Tipo? Na tentativa de crime, conta do dia do último ato de execução. Dos crimes permanentes, tipo um sequestro que dura dias, só começa a contar quando a permanência acaba, quando a vítima é libertada, por exemplo. Ah, interessante. E tem uma regra super importante que foi alterada há alguns anos para proteger crianças e adolescentes vítimas de crimes contra a dignidade sexual. Para esses casos, o prazo da prescrição só começa a correr quando a vítima completa 18 anos, a não ser, claro, que a ação penal já tenha sido iniciada antes disso.
É uma proteção extra bem relevante. Nossa, muito importante essa regra mesmo. E falando em prazos, eu já ouvi falar que a idade do réu pode fazer diferença na contagem. É isso mesmo? Sim, e muita diferença. Essa é uma regra de ouro, tá? Anota aí porque despenca em prova. Os prazos de prescrição, tanto a PPP quanto a PPE, são reduzidos pela metade. 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 Se o criminoso era menor de 21 anos na época em que cometeu o crime, ou se ele era maior de 70 anos na data da sentença condenatória. Nesses dois casos, o prazo prescricional cai pela metade. Isso é muito, muito significativo e pode levar à extinção da punibilidade em muitos casos que, sem essa regra, não prescreveriam. Metade do prazo, nossa, isso é bem relevante mesmo. E esse prazo? Ele corre sem parar ou tem situações que podem, sei lá, pausar ou até zerar essa contagem? Com certeza tem. A lei prevê causas que impedem o início da prescrição ou que suspendem o prazo que já está correndo. E prevê também causas que interrompem o prazo. É fundamental não confundir suspensão com interrupção. Qual a diferença? Pensa assim, as causas impeditivas ou suspensivas funcionam como um botão de pause no cronômetro da prescrição. O prazo para de correr enquanto aquela causa existir. Por exemplo, enquanto o réu está cumprindo pena por outro crime no exterior, o prazo prescricional do crime aqui no Brasil fica suspenso. Ou durante a vigência de um acordo de não persecução penal, o NPP, o prazo fica pausado. Quando a causa desaparece, o cronômetro volta a correr de onde parou. Ok, pause. E a interrupção? A interrupção é mais drástica. Ela funciona como um botão de reset. Quando acontece uma causa interruptiva, todo o prazo que já tinha passado é zerado. Perdido. E a contagem recomeça do início, do zero. Zera tudo. Quais são essas causas? São atos importantes dentro do processo penal. Por exemplo, o recebimento da denúncia ou da queixa pelo juiz. Isso interrompe a prescrição. A decisão de pronúncia, que manda o réu para o júri popular, interrompe também. A publicação da sentença condenatória, mesmo que ainda caiba recurso, interrompe de novo. O início do cumprimento da pena interrompe a prescrição da pretensão executória. E a reincidência também é causa de interrupção. Nossa. Cada um desses eventos dá um novo fôlego para o Estado, né? Reinicia o cronômetro da prescrição. Pause versus reset. Essa analogia ajuda bastante a entender a diferença. Então, esse prazo prescricional não corre reto, né? Ele pode ser pausado, pode ser zerado várias vezes ao longo de um processo. Isso deve tornar o cálculo bem complexo na prática, imagino. Extremamente complexo. Fazer a gestão desses prazos, né? Considerando todas as possíveis causas de suspensão, de interrupção, os marcos iniciais, é um dos grandes desafios do sistema de justiça criminal. E é aqui que a gente volta para aquela tensão inicial que eu falei, lembra? Lembro. De um lado, garantir tempo para que a justiça seja feita. Do outro, não eternizar a situação do acusado. A prescrição, com todas essas regras, com essa complexidade toda, é a ferramenta que a lei criou para tentar encontrar esse equilíbrio. Um equilíbrio difícil, sem dúvida. Ufa. Realmente, são muitas regras, muitos detalhes. Vamos tentar, então, dar uma organizada nas ideias principais que a gente conversou. Bora lá. Começamos vendo que a ação penal, quem dá o pontapé inicial, pode ser pública, que é a regra geral, tocada pelo MP, ou pode ser privada, que é a exceção, e aí depende da vítima e da queixa-crime. E a pública ainda pode ser condicionada à representação da vítima, né? Isso. E vimos que nesses casos em que a vítima tem um papel na privada ou na condicionada, ela tem prazos curtos para agir. A decadência, lembra? 6 meses. E ela pode abrir mão do direito antes de começar, renúncia ou durante o processo. Perdão, mas esse precisa do aceite do acusado. Perfeito. Depois a gente explorou as várias causas que extinguem a punibilidade lá do artigo 107. São situações que apagam o direito de punir do Estado, mesmo que tenha existido o crime. Falamos da morte do agente, anistia, graça, indulto, lei nova mais benéfica, mas o nosso foco maior foi na prescrição. Exato. E na prescrição, o ponto-chave é diferenciar aquela que acontece antes da sentença final, que é a prescrição da pretensão punitiva, PPP, calculada pela pena máxima em abstrato.
daquela que acontece depois da sentença final, que é a prescrição da pretensão executória, PPE, calculada pela pena que foi aplicada na sentença. E vimos também que os prazos variam conforme a gravidade do crime e que tem aquela regra de ouro, prazo pela metade para menor de 21 na época do crime ou maior de 70 na data da sentença. Importantíssimo isso. E, para fechar a prescrição, a gente entendeu que a contagem do prazo não é simples linear. Ela pode ser pausada, são as causas de suspensão, ou pode ser zerada, são as causas de interrupção, por causa de vários eventos que acontecem no processo. Exatamente. Acho que deu para ter um panorama bom, né? O quadro geral é que esse poder de punir que o Estado tem não é um cheque em branco, ele é limitado. Limitado por regras sobre quem pode começar, limitado pelo tempo, às vezes limitado pela vontade da vítima e por várias outras circunstâncias que podem simplesmente botar um ponto final na possibilidade de aplicar uma pena. Sem dúvida. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Para mim, significa que o nosso sistema tenta buscar um equilíbrio. Talvez um equilíbrio imperfeito, né? Mas uma busca constante entre a necessidade de dar uma resposta ao crime e a garantia de que ninguém vai ser perseguido criminalmente para sempre. Essas regras todas de ação penal e principalmente as regras de prescrição são o reflexo dessa busca difícil. Concordo totalmente. E entender minimamente como funcionam essas engrenagens é importante, né? Não só para quem está estudando para o concurso, claro, mas para qualquer pessoa que quer entender como a justiça criminal funciona na prática. Com seus prazos, seus limites, suas garantias. A prescrição em particular, nossa, é um tema que sempre gera um debate acalorado, né? Sobre impunidade de um lado, segurança jurídica do outro, eficiência do sistema versus direitos fundamentais. O que nos leva, talvez, a uma última reflexão para quem está nos ouvindo. Considerando toda essa complexidade das regras de prescrição que a gente viu, os prazos que variam, as causas de suspensão, as interrupções que podem fazer a contagem parecer um labirinto, será que o sistema que a gente tem hoje consegue realmente equilibrar a eficiência da justiça com o direito que o acusado tenha a um processo que não se arraste para sempre, um processo em tempo razoável? Ou será que a própria complexidade dessas regras acaba muitas vezes gerando mais incerteza, mais demora e, no fim, frustrando os dois lados, tanto o lado da resposta ao crime quanto o lado da garantia do acusado? Fica aí a pergunta. Uma pergunta excelente e que desafia todo mundo que trabalha com direito penal no dia a dia. É o grande dilema. E com essa reflexão importante, a gente encerra essa nossa análise sobre ação penal e extinção da punibilidade, olhando lá para os artigos 100 a 120 do Código Penal Brasileiro.